Fala, meus amigos, vamos aqui agora à análise especial de ABEV3, divulgado o resultado dela nesta manhã aqui de quinta-feira, dia 31 de outubro. O Renato Reis já publicou a análise dele fundamentalista em relação a esse ativo, então temos aí já um dado, um relatório aqui no aplicativo DV Invest sobre a ABEV3. Não agradou tanto ele o resultado, né? Ele fala que com a queda nos preços dos insumos da companhia, eu esperava mais do resultado, todo o ganho na margem bruta foi compensado por despesas que cresceram acima da receita, com destaque para as despesas administrativas que aumentaram 20%. Mais informações sobre se é compra, se é neutro, se é venda na parte fundamentalista, é só acessar o aplicativo aí DV Invest. Vamos aqui à parte de análise técnica, que é o que eu cubro, que eu foco aqui, eu não fico enviesado por nada relacionado a fundamentos, tem sua, logicamente, importância, o preço se movimenta justamente por questão de notícia, por questão de fundamentos, por questão de expectativa futura, então é isso que traz a movimentação do preço do ativo. E em relação a isso, o nosso papel aqui é justamente ver quem está com mais força, compradores ou vendedores, o que é mais provável acontecer. Jamais teremos a certeza do que vai acontecer. Com base nessa probabilidade, a gente buscar oportunidades de entrada, seja de compra ou de venda, com a devida gestão de risco, porque a gente está falando de renda variável. Vamos lá, então, começar aqui pelo gráfico anual de ABEV3, ela tem vários anos que vem sofrendo. Então, daqui para cá dá para perceber, ó, desde 2018, esse papel vem num movimento muito lateral, ou seja, para quem investiu em Ambev nesses últimos anos, não sei se é o seu caso, esse papel não entregou rentabilidade, já tem muitos anos. Só que ele chegou ali em cima da média e é um ponto que pode começar um processo de recuperação. Qual o principal sinal de longo prazo para arriscar uma entrada? Assim, eu quero aguardar um sinal de entrada. Só vou alocar meu capital nesse ativo se gerar um sinal de entrada. Ele precisaria quebrar essas sequências de máximas descendentes dos últimos anos. Nesse momento, seria romper os R$ 15,11, que é a máxima do ano passado. Ou no ano que vem, romper a máxima desse ano, que nesse momento está em R$ 13,85. Mas vamos dar uma olhada no prazo menor. No gráfico quadrimestral, depois de uma sequência que está num processo um pouco mais de lateralização, de indefinição, porque a gente vinha aqui com basicamente dois topos no mesmo nível e aí gera um sinal de fundo acima do nível anterior e as médias ainda um pouco mais alinhadas para cima. Essa sinalização de alta, ela cria uma expectativa de subida. É aquela sinalização que eu estou comentando que seria interessante acontecer no gráfico anual, quebrar a sequência de máximas descendentes. Aqui quebrou essa sequência. Então, abre esse espaço, vou arriscar uma entrada aqui nesse preço que se encontra, até apontando aqui o leilão, ainda é cedo para falar sobre a questão do valor de abertura, com o mercado já interpretando, reagindo em cima do resultado da empresa. Mas o fato é, vou comprar o ativo aqui, nessa faixa de preço que se encontra, vou deixar um stop abaixo dessa mínima aqui, um stop de 15%. Se ela resolver chegar nesse topo aqui, já vai me entregar ali algo próximo de uma relação risco-retorno de 1 para 2, ou seja, nessa região aqui de preço, que seria ali mais por volta de um patamar de 16,60, começando dos 15,60 a 16,60, uma zona de resistência mais importante. Já entregaria uma relação risco-retorno de 1 para 2. Então, já estaria ciente, o que eu aplicar nesse ativo vai me gerar uma perda de 15% a 16% se voltar para baixo dos 10,98. Seria o stop de uma operação de longo prazo. Cada barra dessa aqui representa 4 meses. E se você está entrando aqui por esse tempo gráfico, você está querendo ficar de 3 a 10 barras aqui desse tempo gráfico. Significa dizer de 1 ano até pegar aí a 40 meses, tá, de duração. Mais de 3 anos aí de duração. Seguindo para a gente falar aqui do gráfico mensal, que a gente olha mais para o médio a longo prazo, o sinal de alta do gráfico lá quadrimestral não representou aqui no gráfico mensal uma quebra dessa sequência negativa aqui, ó, do preço cada vez fazendo como se fosse uma escadinha para baixo, topos cada vez mais baixos. Então ainda não quebrou essa estrutura de baixa que vai ocorrer se superar os 14,24. Mas já gerou um bom movimento de subida que trouxe o preço para cima de um nível que era muito importante. Inclusive, em termos de buscar alguma oportunidade, se gerar alguma sinalização de alta nos próximos meses acima dessa região, em torno dos 12,30, seria algo bom
para arriscar algum tipo de entrada, se ela faz alguma correção dessa subida e depois, após uma sequência de máximas descendentes no mensal, gera um sinal de alta acima dos 12,30. Se voltar para baixo dos 12,30 seria algo negativo. Ou um fechamento de um mês, por exemplo, fechou novembro abaixo da média, gerou nova mínima, ou esse mês mesmo, hoje é o último dia do pregão, seria menos provável, mas, enfim, o mercado pode acontecer de tudo. Fechou abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico mensal, gerou nova mínima, seria um possível sinal de saída para quem está comprado no papel num prazo mais longo, no médio ou longo prazo. Então aqui, para buscar entrada, se for comprar aqui entre as médias, não é o que eu costumo fazer. Então, ou eu aguardaria um sinal de alta no prazo menor, que eu vou mencionar aqui a respeito, ou simplesmente aguardaria uma lateralização aqui de alguns meses, para comprar um rompimento aqui ou dessa máxima ou dessa, ou vem aqui um pouquinho mais para baixo e gera um sinal de alta acima dos 12,30, pensando em entrada para médio a longo prazo. Falando já de curto para médio prazo, que é o gráfico semanal, gerou um sinal de alta nessa semana, ó, voltou, depois de um movimento primeiro de subida, que quebra a estrutura de baixo, o zigue-zague descendente, que o mensal não fez ainda, mas no prazo menor já fez esse movimento aqui. E gerou um sinal de alta, trazendo a oportunidade de arriscar uma compra. Para quem arriscou essa compra aqui, o stop dessa posição seria para baixo dos 12,68, se reverter o sinal de fundo, e aumentaria a probabilidade de queda, ou principalmente abaixo dessa mínima aqui, que é de 12,65, que seria perder esse movimento de subida que eu vou mencionar no gráfico diário. Então são os dois pontos. Aqui tem um sinal de alta? Tem, mas já sabe aquela questão que eu falei da leitura, né? No tempo gráfico menor, que é o semanal, o viés é de alta. A expectativa é um pouco mais positiva, mas o mercado pode reverter isso, seja por conta da divulgação de resultado, seja por expectativa futura em relação ao papel, seja por conta de uma notícia. E o que a gente nos cabe é ter justamente a gestão de risco. Se a probabilidade de subida reverter, a gente aciona a saída com a perda menor e, se der certo, busca uma perda maior. Exemplo, comprou o ativo aqui assim, colocou o stop até que mais abaixo protegido, 3% de stop. Se está buscando aqui um retorno para essa região de topo aqui mais acima, a gente já está falando em relações de retorno acima de 1 para 2, praticamente ali de 1 para 3 ou mais aqui, né? Ou seja, arriscando na faixa de 3% para buscar 9% ali de valorização pelo menos, tá? E no gráfico diário, a gente tem um ativo com a tendência ficando um pouquinho mais indefinida nesse momento, e essa é a região importante que eu mencionei lá no gráfico semanal, que é se voltar para baixo dos R$ 12,65, ela quebra uma estrutura de alta que, apesar de estar no processo de indefinição, estrutura de alta, esse movimento de subida que fecha acima de tudo isso aqui, se matar esse movimento, aí ela gera uma expectativa mais negativa, inclusive seria um pivô de baixo aqui no gráfico diário, e aí teríamos uma tendência de baixa de curto prazo abaixo dos 12,65. Para quem está comprado no curto prazo, seria um ponto de stop da operação. Para quem está de fora, o que seria interessante acontecer depois que o ativo voltou para cima da média? Falando de swing trade, é essa ação gerar sinal de alta aqui, depois de testar a média, por exemplo, se abrir caindo e voltar a fechar acima da média, gerar nova máxima, arriscaria uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Então essa seria a alternativa aí, falando de swing trade nesta ação. E lembrando, para quem está comprado, se perder essa mínima aqui ou essa aqui, seria o sinal de saída, seja pelo gráfico semanal ou também pelo gráfico diário. É isso, amigos, espero ter sido útil aqui mais uma vez com essa análise especial, exclusiva aqui para quem está dentro, quem é membro aqui dentro do canal, e daqui a uns 2 dias, no sábado, eu disponibilizo aqui essa análise para que todos possam ver aqui quem está inscrito no canal. Mas para quem é membro já vai pegar isso de imediato, já para a abertura desse pregão de quinta-feira. Um grande abraço e até a próxima.